Importante também, pessoal, nós sabermos aí, né, como que funciona a NR18, né? Então, se vocês observarem aí nas setas, né, a NR18 ela possui 39 itens. Importante lembrar que, se vocês observarem todas as normas regulamentadoras, os itens dessa norma recebem o número da norma. Então, nós não estamos tratando da NR18? Sim. Então, vocês podem observar que todos os itens são precedidos pelo número 18, ou seja, da NR18, né? Então, a NR18 da indústria da construção, ela possui aí 39 itens, ok? Desses 39 itens, cada item desse tem os seus subitens e as suas alíneas, como nós podemos observar aí no quadro, não é? Então, para vocês terem uma noção geral da NR18, a NR18 possui 770 subitens, 34 alíneas. O que são alíneas? Alíneas são aquelas letrinhas que nós vemos, A, B, C, D, E, F, G, que complementam um subitem e elas estão aí entre aspas, não é? Desses 804 subitens, né? Se nós somarmos aí a quantidade de subitens com as alíneas, né? 803 são fiscalizáveis e penalizáveis de segurança do trabalho. O que eu estou querendo dizer com esse termo? Após receberem fiscalização por parte dos agentes fiscais, né, dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, os canteiros de obra, identificados nesses 803 subitens e alíneas, o descumprimento, os fiscais aplicam aí uma multa, uma penalização. Tá? Então, vamos lembrar que desses 804 subitens e alíneas, 803 são exclusivamente de segurança do trabalho, o que nos remete a entender que a NR18 é uma NR praticamente exclusiva para conscientizar os empregadores da indústria da construção sobre a preservação da integridade física dos trabalhadores, não havendo assim a ocorrência de acidentes do trabalho. E desses 804 subitens e alíneas, apenas um subitem diz respeito à medicina do trabalho, ou seja, é justamente o item que trata na NR18 sobre não permanecer com colaboradores com moléstias infecto-contagiosas dentro de alojamento. Ok? Então, eu espero que vocês tenham aí guardado essas informações. Lembrando que a NR18 tem 39 itens, ela tem 804 subitens fiscalizáveis e penalizáveis, sendo que 803 são de segurança do trabalho e, né, um subitem apenas é referente à medicina do trabalho. Nós não observaremos nesse curso o item 18.39, que é o glossário, ok? Mas todos os itens do 18.1 ao 18.38 nós iremos observar com detalhe. É importante também observar, como eu falei na situação anterior, que a NR18 possui aí os seus 804, né, subitens e alíneas fiscalizáveis e penalizáveis, não é isso? Então, é importante a gente entender como que eles foram divididos, né, e como que são aplicadas as penalidades. Então, as penalidades são aplicadas de acordo aí com o grau de infração. Os graus de infração, eles permeiam entre 1 a 4, não é? E dentro da divisão da NR18, nós temos aí 85 infrações leve, categorizada como leve, não é? Nós temos 130 infrações moderadas, não é? De grau 2, que nós chamamos, né? 285 infrações graves, de grau 3, e 304 infrações gravíssimas, de grau 4, né? Então, é importante que a gente observe que essas infrações afetam aí a saúde financeira da empresa, não é? Porque você estará como empregador sendo penalizado por não ter realizado a prevenção e ter dado garantias, né, através da prevenção da integridade física dos seus trabalhadores, né? Esses graus de infração têm total relação com a consequência do que a falta do cumprimento pode trazer em caso de acidente, né? A falta do cumprimento do predisposto no item, no subitem ou a linha infracional em questão, ok? Então, que as penalizações, elas são definidas aí, já que a gente falou
que elas são divididas por grau de infração, não é? Então, nós possuímos aí na NR 28, em seu anexo 1, né, a gradação de multas em BTN. O que são esses BTNs e o que é essa gradação de multas em BTN? São esses números aí que vocês observam que estão justamente abaixo aí do grau de infração, né? Se vocês observarem aí, vocês vão ver que nós temos em segurança do trabalho o grau de risco 1 a 4 e também em medicina do trabalho o grau de risco 1 a 4, que eu já falei na situação anterior para vocês. Então, a gradação de multas em BTN são esses números que estão logo abaixo deles. São números já definidos, que não somos nós, empregadores, que definimos esse número, mas sim os comitês aí tripartites que alteram e fazem qualquer alteração ou mudança ou criam as normas regulamentadoras, ok? Então, essa gradação em BTN, ela nasceu justamente para definir e dar parâmetros de cálculo para penalidades, tanto para a segurança do trabalho, como para a medicina do trabalho, ok? E essa gradação, ela e possui uma referência em cima do número de empregados, como nós observamos aí no quadro, que vai de 1 a 10 até mais de 1.000 colaboradores, ok? Então, significa que dependendo do descumprimento da infração que você realizar, vai ser comparado com o seu número de empregados. Olha aí a importância e interferência da NR1, que diz sobre o cumprimento de todas as normas regulamentadoras aplicáveis para todas aquelas empresas que contratam funcionários em regimes de CLT. Então, vai ser identificado o número de empregados na sua empresa, identificar qual é a infração para se detectar se ela é de segurança do trabalho ou medicina do trabalho, e identificar o grau dessa infração, e pela gradação de multas em BTN já vai ser realizado um cálculo para definir essa multa em reais, né? Então, esse valor da gradação de multa em BTN, ele é multiplicado, tanto o valor mínimo, como vocês podem observar, embaixo de cada grau de infração, né, desses que eu circulei, como o valor máximo pelo valor do FIR, que é um valor congelado há vários anos, né, que representa aí 1.0641. Então, significa, se eu usar ali o exemplo da infração 1, que eu tenho que multiplicar 630 por 1.641, ok? E 729 por 1.0641. Ficou claro para vocês? Nós vamos ver um exemplo aqui para frente, né? Então, ordem para o cálculo da penalidade, né? Saber o número de empregados. Então, eu vou sugerir aqui de 1 a 10, né? Identificar a gradação de multas em BTN, não é? Então, qual é a gradação? Né? 630 e 729 que eu vou utilizar, não é? A infração que nós vamos adotar, então, como um exemplo, é a infração 1, né? Multiplicar os valores mínimos e máximos da gradação encontrados pelo valor unitário do FIR, não é? Então, qual é o valor mínimo a ser multiplicado? Não é 630? Não é? Então, eu multiplico 630 por 1.0641, eu vou achar um valor em reais, e 729 por 1.0641, não é? Que é o valor aí do FIR. Então, vamos direto para um exemplo aí, né? A empresa possui 10 funcionários no quadro de efetivo e, após ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, foi identificada o descumprimento de um subitem da NR 18 de infração de grau 1. Então, eu já dei o exemplo para você, né? Então, olha lá, 10 funcionários, não é? Infração de grau 1, então eu tenho que considerar a gradação em BTN, né, de multas, né, de 630 mínima e de 729 máxima. Então, vamos lá. O mínimo a pagar será, então, de 630, que é a gradação de multas em BTN, né? Mínimo para infração de grau 1, não é? Multiplicado por 1.0641. Então, eu tenho R$ 670,38. E o máximo a pagar será de 729 multiplicado por 1.0641, R$ 775,72. O que eu quero dizer com isso aqui rapidamente, então, pessoal? Que todos os itens que forem caracterizados com o seu grau de infração, a eles vão ser aplicados multas em reais pelo seu descumprimento, não é? Então, é interessante que a gente entenda que é esse valor a ser pago
a mais para o governo, não é interessante, e sim nós temos que utilizar esse recurso para evoluirmos aí dentro da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais na indústria da construção. Ok? Também é importante lembrarmos que, dependendo do faturamento da indústria, né, da empresa segmentada aí na indústria da construção, a quantidade de impostos, né, e de multas a serem pagas por descumprimento das normas regulamentadoras podem levar a empresa aí ao fracasso, não é? Nós temos empresas da indústria da construção que têm um faturamento muito pequeno, porém são identificados aí o descumprimento de vários itens aí da NR18 e itens esse que recebem infração. Então, cabe à empresa lembrar que, dependendo da quantidade de descumprimento de itens, esse faturamento do mês, né, dependendo do porte da empresa, pode ficar comprometido só em pagamentos de penalizações, ok? Bom, então, para auxiliar o colega aí a entender o pagamento das multas em reais, né, eu criei uma tabela de gradação de multas em reais. Né, nada mais fiz do que multipliquei aí, conforme o cálculo que eu passei para os colegas, todos os graus de infração, né, de acordo com o número correspondente aí do número de funcionários, não é? E definir então aí o pagamento que já será feito em reais. Esse daí já é um valor correto, você não precisa recalcular, não é? Então isso daí eu creio que vai otimizar e ajudá-lo aí no dia a dia, no seu ambiente de trabalho. Agora observe uma coisa, né? Se eu falar aí do valor mínimo em número de funcionários, né, e o valor máximo em número de funcionários, vocês vão ver os valores em reais a serem pagos, mas é importante que vocês foquem nesse quadro aqui da medicina do trabalho, porque eu coloquei só os itens de infração 4 aqui em reais, justamente porque a NR18 possui quantos subitens e alíneas fiscalizáveis e penalizáveis? Apenas um, não é aquele que eu disse sobre manter colaboradores com moléstias infecto-contagiosas nos alojamentos? Então, eu tenho aí só essa infração 4, então essa tabela eu fiz mais para que vocês observassem aí no dia a dia e identificassem itens, subitens e alíneas que a sua empresa descumpre, e já dei aí o valor para vocês colocarem aí nos relatórios técnicos de vocês, ok?